Fala, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, professor Thiago Penha, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma função orgânica bem interessante, que são os haletos orgânicos, tá? Nós vamos falar um pouquinho da nomenclatura desse haleto, nomenclatura oficial, nomenclatura usual, vamos aqui sair daqui entendendo, né, como colocar o nome a esse tipo de função e também a montar a sua estrutura. Então vamos começar a nossa aula. Pessoal, primeiro, vale lembrar que se eu estou falando de um haleto, o que define um haleto? Um haleto ele vai ser definido aqui pelo Rx. Mas como assim Rx? Esse R representa aqui carbonos, ou seja, uma cadeia carbônica. E esse X aqui vai representar um halogênio. Então esse X representa qualquer halogênio ali, né, da família 7A, do grupo 17, flu, cloro, bromo, iodo, ó. Um halogênio. Então, quando eu tenho um halogênio ligado a uma cadeia carbônica, eu tenho um haleto orgânico, tá? Simples assim. Eu tenho um haleto orgânico. Esse halogênio, ele só vai fazer ligações simples, tá? Você nunca vai encontrar esses halogênios aí fazendo uma ligação dupla com carbono, mas só ligações simples. Então, flu, cloro, bromo, iodo aí, só com ligações simples. Agora, turma, eu vou ver como é que se dá a nomenclatura oficial de um haleto orgânico. A nomenclatura seria mais ou menos assim, ó. Nós primeiro colocamos o nome do halogênio, e depois o nome do hidrocarboneto que ele está inserido. Então nós vamos obedecer essa regra aqui, vou até marcar, ó, pintar aqui de verde mesmo, ó. Nós vamos obedecer essa regra que vocês estão vendo aqui, colocando primeiro o nome do halogênio e finalizando com o nome do hidrocarboneto que o halogênio faz parte. Vamos colocar aqui um primeiro exemplo. Vou desenhar na forma de bastão, ó. Pronto, eu quero colocar o nome desse halogênio. Eu tenho que primeiro enumerar essa cadeia para especificar onde é que o halogênio aparece, tá? Qual é a posição dele. E eu enumero a cadeia principal, turma, sempre pela extremidade mais perto do halogênio, a que estiver mais próxima, né? Então eu vou começar pela esquerda, ó, que está mais próxima. Sempre mais próximo do halogênio, tá certo? Então nós teremos, bora lá, colocar o nome disso aqui. Nós ficamos com 2-cloro hexano. Por que 2-cloro? Porque 2 é a posição, é a localização dele. Então nós identificamos onde ele está, na posição 2. E hexano é o nome do hidrocarboneto que ele está inserido, tá? Então 2-clorohexano finalizaria aí a nomenclatura do composto. Calma, isso aí foi a letra A. Vamos colocar aqui uma letra B. Vamos lá, desenhar outra estrutura. Pronto, agora eu coloquei aqui BR, eu coloquei o bromo. O nosso halogênio aqui é o bromo, ó. Só que eu tenho que enumerar a cadeia para identificar onde é que esse halogênio está. Então eu começo pela direita, ó, mais próximo do halogênio. Ó. Sempre da extremidade mais próxima do halogênio. Então aqui eu fico com o quê? Vamos posicionar ele. Onde é que ele está localizado? No 1. Um bromo. A cadeia principal, turma, são 7 carbonos. Como é que é o nome do hidrocarboneto com 7? Lembra? Com 7? Heptano. Lembrando que é heptano porque são ligações simples, né? Então é uma cadeia que tem 7 carbonos, só com ligações simples. Então tá aí o heptano. Então nomeamos aí duas estruturas, tá? Nomenclatura oficial. Vamos colocar aqui uma letra C e uma letra D, tá? Vamos colocar um exemplo com 2 halogênios e um exemplo com cadeia fechada. Vamos para a letra C. Pronto, aqui na letra C vou colocar aqui o flu. E turma, meu halogênio da vez é o flu, né? Aparecendo aqui 2 vezes. Tenho que enumerar da extremidade mais próxima. Como os dois estão centralizados, estão no meio da estrutura, eu posso começar enumerando por qualquer lado. Então, tanto faz, pela esquerda ou pela direita, vai dar certo do mesmo jeito, ó. Porque independente por onde eu comece, vai ser o carbono 2 e 3, ó.
2 e 3 de qualquer forma. Então eu vou especificar 2, 3 diflu. E agora eu finalizo com minha cadeia principal. 4 carbonos, ligações simples, só pode ser o que, turma? Só pode ser o butano. Então, diflu, né, na localização 2 e 3 e o butano, que é minha cadeia principal. Então, nomeamos aí a letra C. Na letra D, vou colocar aqui uma cadeia fechada, né? E vou colocar aqui o iodo, que ainda não apareceu no nosso exemplo. O halogênio, turma, está aqui. Não vou precisar enumerar porque só tem ele. Só tem o iodo, não tem por que enumerar. Então, basta informar, ó, iodo e a cadeia principal. Ela é fechada? Qual é a palavra mágica aí para informar que a cadeia está fechada? Ciclo. Ciclo o quê? Ciclobutano. Ó. Então, eu tenho aí iodo ciclobutano. E assim nomeamos aí a letra D, né? Colocamos um nome aí na cadeia fechada. Isso tudo aí que vocês estão vendo é nomenclatura oficial, tá? Nomenclatura oficial do nosso aleto orgânico. Mas existe também uma regra de nomenclatura usual. E algumas questões pedem a nomenclatura usual. Às vezes o aluno ele acha assim, não vou estudar nomenclatura usual porque é usual, vale a oficial, vale aí o PAC. Não, turma, todas as duas caem nas vestibulares, nas suas provas aí. Então a gente tem que estar preparado para as duas, qualquer uma pode aparecer. Vamos ver a regra da usual, né? Como é que fica, né? Pronto, aqui, usual. A regra vai ser essa. Eu vou colocar o nome do halogênio. Só que esse halogênio ele vai terminar em eto. Vai ficar cloreto, brometo, iodeto, fluoreto, halogênio, e o nome do radical terminado em ila, metila, etila, propila, sempre dessa forma. Então eu vou seguir essa regra que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui vai ser a regra de nomenclatura. Quando eu digo assim, radical, é porque eu já estou te dizendo que na nomenclatura usual não existe cadeia principal. Na nomenclatura usual, nós vamos colocar o nome, turma, imaginando que todos os carbonos da estrutura são radicais. Todos os carbonos da estrutura. Então, como é que ficaria, né? Vamos colocar aqui um primeiro exemplo. Já vou deixar aqui do lado já uma letra B aqui também para a gente montar. Ó. Vou colocar aqui uma letra B também. E uma letra C aqui. Pronto. Eu quero colocar o nome desses 3 aletos, tá? Nomenclatura usual. Eu começo com o halogênio, identifico o halogênio, só que ele tem que terminar em eto. Ele tem que finalizar em eto. Então aqui vai ficar cloreto. Cloreto de... E o radical, deixa eu colocar aqui esse de outra cor aqui, de azul. O radical, turma, é tudo isso aqui, ó, que está ligado ao halogênio. Ó. Na nomenclatura usual não tem cadeia principal, não. Na nomenclatura usual, tudo que está ligado ao halogênio é considerado um radical. Então, esse radical aqui é o etil, ó, que tem 2 carbonos, ó. Só que ele tem que terminar em ila. Então, vai ficar cloreto de etila. Olha aí, ó. Cloreto de etila. Tá vendo aí como é que é fácil? Cloreto de etila. Vou fazer a mesma coisa aqui para a letra B. Ó, na letra B, eu vou pegar aqui o bromo, mas ele tem que terminar em eto. Tem que lembrar disso, que ele tem que terminar em eto. Então, vai ficar brometo. Mas brometo de quê? Como é que é o nome desse radical aqui, ó? Que tem 3 carbonos, ó. Que radical é esse com 3 carbonos, ó? Brometo de quê? Brometo de isopropila. Isopropila, que é a mesma coisa que secpropila. Professor, por que propila? Porque são 3 carbonos. Prop, né? Radical propil. E iso, ou sec, porque é o carbono do meio, que é o carbono secundário, que está ligado ao bromo. Então, repetindo, turma, eu tenho 3 carbonos, então eu lembro logo de propil ou propila, né?
Agora, como é o carbono do meio, secundário, é o sec-propil, tá? Ligado aí ao bromo. Nomeamos a letra B, tranquilo? No caso da letra C, o que acontece? Na letra C, eu começo pelo radical, começo pelo halogênio, que é o flúor, tá aqui. Então, esse aqui é o fluoreto, né? Fluoreto de... Aí, o benzeno, turma, aqui vai ser considerado um radical, ó. E quando o benzeno vira radical, lembra que ele tem nome especial? Quando ele é radical, ele é chamado de quê? Fenil. Então, esse aqui é o fluoreto de fenila. Fenila. Isso porque ele está sendo considerado radical, porque eu quero a nomenclatura usual. Então, vocês viram aí que na nomenclatura usual não tem segredo. É o halogênio terminado em eto. E todo o resto da cadeia é considerado um radical, terminado em ila. Vamos agora fazer o contrário. Vamos desenhar, vou te dar o nome, nós vamos desenhar a estrutura, tá? Bora lá, vou te dar o nome, nós vamos desenhar. Eu quero o brometo de terc-butila. E aqui na letra B, eu quero o cloreto de sec-butila. Vamos desenhar essas duas estruturas, né? Pessoal, terc-butila. Butila lembra logo o quê? 4 carbonos, né? 4 carbonos, um radical com 4 carbonos, butila. Só quando ele diz terc ou tesse, é porque tem que ser terciário. Então eu vou desenhar um butil com carbono terciário, eu vou ter que desenhar um T. Ó, teria que desenhar agora um T, ó. Se eu quero ter um butil, 4 carbonos e existe um terciário na cadeia, que eu estou marcando ele aqui, ó, terciário, tem que ser um T, como vocês estão vendo. Só que eu vou colocar bem aqui, ó, no carbono, o brometo. Então eu preciso colocar aqui o brometo, o Br. Então está aqui o brometo de terc-butila. Exatamente no terciário, se eu quero caracterizar o tesse-butil, tem que estar no terciário, gente. Se eu colocar nos primários aqui das pontas, ó, ele vai virar isobutil. Então eu sou obrigado a colocar no terciário para caracterizar tesse, terc-butil. Vou estabilizar com hidrogênio para deixar a estrutura toda organizada, olha aí, ó. Então esse desenho que vocês estão vendo aí seria o nosso brometo de tesse-butila. Agora, quando ele me pede assim, cloreto de sec-butila. Ó, butila, de novo, 4 carbonos. Só que 4, quando ele diz sec, é porque agora eu quero o secundário. Então, eu vou desenhar, ó, butil, são 4, tá aqui. Eu vou usar um carbono secundário, que é um desses 2 carbonos aqui do meio, né? Para colocar o cloro. Não é sec-butila, então o cloro tem que estar no carbono secundário. Isso quer dizer que eu vou colocar o cloro no carbono secundário, um dos 2. Não pode ser na ponta, tem que ser no secundário. Vou estabilizar com hidrogênio. Estabilizando aqui, ó. E tá aí a nossa estrutura. Então tá aí o cloreto de sec-butila, certo? Uma ideia aqui de uma letra C, peraí. Vou colocar aqui para vocês aqui uma letra C aqui. Bem aqui, aproveitar esse espacinho aqui na letra C. E se eu pedisse para vocês o iodeto de vinila? Será que a gente consegue o iodeto de vinila? Bora pensar, como é que é o vinil? O vinil são 2 carbonos com uma dupla. Ó. Iodeto é porque tem iodo. Tá aqui, iodo. E o vinil são 2 carbonos com uma dupla. O vinil se parece muito com o etil, né? A diferença é porque, ó, se eu tiro uma dupla, ó, se eu tiro a dupla e deixo simples, ele vira etil. Mas como ele tem dupla, ele é o vinil. Então eu estabilizo, ó. Então iodeto de vinila, tá? Deixa eu colocar o iodo aqui de verde aqui, ó, para destacar aqui o halogênio. Pronto, turma, tá aí a nossa letra C. Agora eu vou te dar o nome de um aleto com o nome oficial e nós vamos desenhar a estrutura e depois deixar a fórmula molecular. Vamos fazer isso aqui no nosso próximo slide. Espera aí.
Então eu quero a obtenção de quê? Da fórmula molecular. Ó. Fórmula molecular. A obtenção da fórmula molecular de quem? Do 1-cloro pentano. Começo com a cadeia principal. Pentano. Pente são 5 carbonos com ligações simples. Então vou desenhar, ó. 5 carbonos com ligações simples. Coloco o cloro no carbono 1, mas fica a minha escolha. O carbono 1 pode ser o da esquerda ou da direita, tanto faz, ó. Vou colocar aqui na esquerda aqui o cloro, ó. Pronto. Agora eu vou estabilizar com o hidrogênio. Vou completar com o hidrogênio, deixando ele estabilizado, obedecendo sua tetravalência, né, que nós já vimos aula sobre isso. Então tá aí a estrutura, tá? A estrutura montada é essa. Só que eu quero a fórmula molecular. Então a fórmula molecular é o resumão, onde eu vou conferir tudo, gente. Eu vou contabilizar aqui tudo. Então na minha contagem vai dar C5, H quanto? Bora conferir o número de hidrogênios. 3 mais 2, 5, 7, 9, 11. H11, Cl. Tá aí a fórmula molecular, ó, C5H11Cl. É a fórmula molecular desse nosso haleto. Vocês viram que agora eu te dei o nome e nós montamos, né, para achar. Vamos fazer mais um exemplo desse. Bora lá, agora eu quero a mesma coisa para o 2,3-dibromo butano. Pessoal, butano, 4 carbonos. De bromo. Aonde que eu vou botar esse bromo? No 2 e no 3, ó. Então aqui no segundo e no terceiro, ó, de bromo. Vou completar com hidrogênio, né? Vou estabilizar aqui colocando hidrogênio, ó. Pronto, tá aí minha montagem aí todinha aí da estrutura, né? Coloquei o bromo nas posições devidas, ó, na posição 2 e 3. Você enumera por qualquer lado, vai estar certo, né? Independente de onde você enumerar, vai estar correto. Mas vamos contar nossa fórmula molecular. Eu tenho C4, que são 4 carbonos. Vamos conferir os hidrogênios. Como é que ficam os hidrogênios? 3 mais 3, 6, 7, 8. 8 hidrogênios e quantos bromos? 2 bromos, ó. Então tá aí a minha fórmula molecular. Resolvido, meu aluno? Tranquilo? Então eu vou finalizando mais uma aula aqui sobre nomenclatura de funções de haleto, tá? E já deixo meu convite, ó. Te espero na próxima aula. Valeu, um abraço a todos e bons estudos.